Boa noite, meus irmãos. Não sei se você viu o tema hoje que foi postado no Instagram. Hoje a gente vai falar lá sobre divisão na unidade. E já pensando na questão de unidade, na questão de divisão, o irmão Léo, ia falar pastor Léo, o irmão Léo falou sobre que o nosso pastor está de férias, né? E parece que no período de férias do nosso pastor, a igreja se divide em dois grupos, né? Aqueles que tiram férias junto com o pastor, mas eu não vejo as fotos do pastor Nelson junto com esses irmãos, e aqueles que permanecem e vêm para o culto, né? Infelizmente, é um padrão que se segue dessa divisão, né, que existe quando o nosso pastor está de férias ou quando o nosso pastor vai pregar fora, em que muitos irmãos acabam faltando o culto. Parece que é uma desculpa para poder não frequentar o culto. Claro que tem irmãos que faltaram, coincidentemente, eu creio que existe, mas em sua grande maioria são irmãos realmente que aproveitam o momento da ausência do pastor, né, que o pastor não vai estar ali vendo o rosto dele, né, se ele está presente ou não, para faltar o culto. E isso, infelizmente, é um problema, porque existe aí já uma divisão entre os que tiram férias e os que permanecem firmes e cultuando a Deus, independente do nosso pastor. Meus irmãos, mas adentrando nessa temática de divisão na unidade, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17. O versículo 10 eu trabalhei há 2 semanas, numa quarta-feira. Mas eu vou trazer alguns pontos em relação a esse versículo, né, do capítulo 1, versículo 10, e depois a gente vai destrinchar os outros versículos. Amém? Então, no capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, até o versículo 17. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além deste, não me lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero primeiramente exaltar o teu santo nome, te glorificar, te agradecer por ter trazido até aqui, Paizinho, pois privilégio maior não há, Deus, de, junto com os meus irmãos, unido aos meus irmãos, poder exaltar e glorificar o teu santo nome, Deus. Sei que esse momento, Paizinho, só é possível porque o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário. E eu te louvo por isso, Deus. Que o Senhor possa nos instruir para que venhamos entender mais sobre o que é estar unido um com os outros e unido com o cabeça que é o Senhor, Deus. Nos mantém firmes, diligentes e que venhamos estar com os nossos corações abertos e sermos transformados de acordo com a tua santa palavra, Deus. Eu te agradeço por todas essas coisas. Amém. Meus irmãos, não sei se você já ouviu falar de uma doença chamada mal de Parkinson, né? É uma doença bem conhecida, dá mais em pessoas ali que já têm uma certa idade um pouco mais avançada, não querem dizer que possa dar em pessoas mais novas. Mas quando a gente fala sobre a questão do mal de Parkinson, o cérebro é a parte do corpo humano que comanda o corpo, né? Qualquer ação que nós venhamos a tomar do nosso corpo partiu primeiramente do nosso cérebro. Não foi o meu braço que quis se mexer, meu braço está mexendo agora sozinho. Não, não é isso que acontece. Então,
sinais são enviados no nosso cérebro, através do nosso sistema nervoso, para cada membro do nosso corpo. E assim os membros, né, coordenados pelo cérebro, agem de tal maneira que o corpo venha, né, agir com suas perfeitas funções. Porém, o mal de Parkinson ele acaba gerando um certo tipo de problema. O que é que acontece? Quando a pessoa ela sofre de mal de Parkinson, esses sinais eles são interrompidos ou enfraquecidos, causando uma descoordenação e movimentos involuntários acabam surgindo ali. Então o corpo muitas vezes começa a tremer, os movimentos ficam descoordenados e até as tarefas mais simples, por mais básicas que as tarefas sejam, essas tarefas se tornam difíceis. Não sei se você já viu uma pessoa que tem mal de Parkinson querendo comer alguma coisa, a mão tremendo e ela não consegue levar a colher ali, o garfo até a boca, né? Por quê? Porque existe o corpo ali, ele está agindo de uma maneira ali involuntária. Não é o cabeça que está controlando ali o corpo. Então, quando a gente pensa nessa questão do mal de Parkinson, ela ilustra de uma maneira muito poderosa o que acontece quando há uma falha de comunicação entre Cristo e o seu corpo. Quando existe essa falha de comunicação, onde cada membro muitas vezes quer agir de acordo com a sua própria vontade, acaba que as coisas mais simples que uma igreja ali pode realizar se torna difícil. Por quê? Porque muitas vezes os membros ali da igreja não estão conectados de uma maneira correta e assertiva com o cabeça. Nós estamos enfrentando um dilema agora. Precisamos de mais pessoas para limpeza, né? Tanto do templo quanto ali da casa da irmã Edna e do irmão Filho. Estamos precisando de pessoas para isso. Se a igreja não estiver conectada com Cristo a tal ponto de saber que isto é uma necessidade da igreja, vai acabar que essa atividade simples, que é fazer a limpeza da igreja, vai se tornar algo dificultoso. Onde as crianças vão ter que respirar mofo, porque a casa fica a semana inteira fechada, aqui pode ficar sujo, cadeira suja, você sentar ali com sua roupa bonitinha, branquinha, que você lavar a roupa que você acabou de comprar e sujar todinha. Por quê? Porque é uma atividade simples como a limpeza, mas se nós não estivermos unidos, né, em comunhão com os outros e também com o cabeça que é Cristo, saber que isso é uma necessidade real, aquilo vai se tornar dificultoso. Amém? Beber só uma aguinha aqui rapidinho. Então, quando cada membro não está alinhado ali com o cabeça, assim como o mal de Parkinson, onde a falta de coordenação com o cérebro leva a movimentos descoordenados, quando a igreja se afasta da liderança de Cristo, quando a igreja esquece que Cristo é o cabeça, é Cristo o cabeça da igreja, não é o pastor Nelson, não é os líderes, né, da igreja, não são eles o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja é Cristo. Quando as pessoas esquecem isso, acaba que determinadas divisões, determinados conflitos e desordem começam a acontecer dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Cada grupo pode começar a seguir o seu próprio caminho, causando uma desunião e enfraquecendo o testemunho da igreja. Lá em Atos, quando você lê, uma coisa interessante, que a Bíblia fala assim, e a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que iriam se salvar. Todo dia pessoas eram acrescentadas à igreja. Por quê? Porque as pessoas que estavam fora viam o quê? União da igreja. Viam uma igreja unida, viam uma igreja ali que se reunia diariamente em comunhão, a comunhão santa, tinham tudo em comum, e as pessoas que estavam ali fora viam tudo aquilo e se admiravam. E ficavam assim, né? Vou falar um cearês, né? Bestificadas ficavam, olhavam assim e ficavam, o que é que está acontecendo? Por que essas pessoas são tão unidas? Por que essas pessoas têm tudo em comum? Por que essas pessoas se reúnem a tal ponto que uma cuida da outra, mesmo não tendo laços sanguíneos? Mesmo com toda a dificuldade da época, as pessoas estavam unidas. Mas quando nós esquecemos disso, de que existe um cabeça, acaba que nós começamos a ter determinados tipos de divisões, conflitos internos e uma desordem se instala ali dentro da igreja. Em Paulo aqui,
em 1 Coríntios, desse versículo 10. Na realidade, todo o livro de Coríntios ele vai tratar muito sobre esse aspecto da unidade. Mas aqui nesse texto específico que a gente vai tratar, ele vai fazer um apelo, né? Logo no versículo 10, que a gente vai tratar de maneira bem rápida, a respeito da unidade, pedindo que todos falem a mesma coisa e que não haja divisões entre eles. Entre eles quem? O povo ali da igreja de Corinto. Ele que sabia que sem essa direção clara de Cristo, que é o cabeça da igreja, o corpo não poderia funcionar de maneira correta. A unidade e a harmonia da igreja só são possíveis quando cada membro está em plena comunhão com Cristo e uns com os outros. As pessoas gostam de falar sobre a questão da cruz de Cristo, né? Que a cruz, né? Tem ali a cruz, né? A reta assim, né? Na vertical é a nossa comunhão com Deus e a vertical é a comunhão que nós temos uns com os outros, né? Então, esses dois, a comunhão que a igreja tem com Deus é a comunhão que cada parte do corpo de Cristo tem que ter um com os outros, é algo que tem que ser real e verdadeiro. Se existe falha nessa comunhão um com os outros, toda a igreja pode vir a pagar o preço. Então, entrando na nossa introdução, quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, ele estava respondendo a uma série de problemas que havia surgido na igreja de Corinto. Corinto era uma cidade próspera, era uma cidade que tinha uma diversidade muito grande, tanto cultural quanto religiosa, mas também era marcada por muitas divisões e disputas. A igreja em Corintos refletia essa diversidade e, infelizmente, isso acabou entrando dentro da própria igreja, né? O que entrou na igreja? As divisões. Então, chegou determinados relatórios ali para Paulo, né, por parte de Chloe, que a igreja ela estava começando a se dividir ali em determinados grupos, né? Em determinados... Eu não vou usar essa palavra, porque aqui no Ceará, né, pega mal, né? Começa com F, né? Vocês sabem qual é, né? Não. Eu não vou usar essa palavra. Então, cada um estava seguindo líderes diferentes ou defendendo diferentes doutrinas. Essas divisões ameaçavam a unidade, a eficácia e o testemunho dos cristãos em sua cidade. Lembrando que a unidade é uma característica basilar da fé cristã. Então, adentrando aqui no que nós vamos tratar, nós vamos dividir, eu não anotei aqui, deixa eu só contar aqui que eu esqueci, 1, 2, 3, 4 pontos nós vamos falar sobre a questão da unidade que Paulo trata aqui. O primeiro ponto ele vai tratar, como eu já citei, que é o apelo que ele faz à unidade, né? Lembrando que o apelo tem um caráter sempre de urgência. Paulo usa a frase, suplico a vocês, né? Ou rogo-vos, né? Algumas traduções vai falar. Irmãos, versículo 10. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só parecer. Então, existe um caráter, né, uma característica de urgência em relação a esse apelo. Esse apelo não era algo que era para acontecer daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês. Não, era algo para acontecer ontem, né? É tipo quando seu chefe chega na sua mesa pedindo alguma coisa, você, para quanto é? Aí ele fala, para ontem. Né? Ou seja, você vai ter que fazer e você corre atrás. É a mesma coisa aqui. Paulo está fazendo um apelo ao suplico, né, a todos vocês, para que vocês tenham unidade, para que vocês pensem a mesma coisa, para que vocês ajam de tal maneira que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Vocês devem dar um bom testemunho. E o interessante também é que essa maneira de suplicar que Paulo faz aqui, você nota que no versículo 10, no versículo 11, Paulo, ele chama 2 vezes, ele começa no versículo 10, irmãos, e no versículo 11, meus irmãos. Tratando que aquilo que estava acontecendo, que por mais que Paulo visse que aquela igreja era realmente uma igreja problemática, Paulo foi o fundador daquela igreja, mesmo ele sabendo que tinha todos aqueles problemas, quando ele recebeu essa notícia de que a igreja não estava ali unida, foi impactante para Paulo. Ele não olhou assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Não, ele não pensava. Ele sempre esperou, com certeza, o melhor daquela igreja. Que aquela igreja viesse frutificar, fosse crescer e que não surgisse tais divisões. Então, quando ele recebeu essa resposta, ele ficou,
Ó, eu quero, meus irmãos, por favor, eu suplico a vocês, eu imploro a vocês que vivam em união. Então, esse apelo, ele tinha como objetivo de estabelecer 3 elementos fundamentais para a unidade, que é que eles concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Ou seja, primeiro, eles devem concordar uns com os outros, tendo como alicerce a base da fé cristã, a palavra de Deus. Segundo, para que não haja divisões entre eles, para que eles possam estar unidos, porque se eles estão pensando cada vez mais coisas diferentes em relação à fé, em relação àquilo que eles creem, a tendência é que a unidade ali se desfaça. E que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Certo? E uma outra característica também deste apelo é que esse apelo tem como fundamento Jesus Cristo. Observe de novo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é em nome de Paulo, não é em nome de Apolo, não é em nome de Pedro. Não é como se eu chegar, o líder mundial de todas as igrejas, né? Chegasse assim e falasse, meus irmãos, eu peço a vocês em meu nome. Não, não é isso. É o próprio Cristo. O Cristo quer que vivamos em união, quer que vivamos em unidade. Então, essa autoridade em relação a essa exortação, em relação a viver em unidade, vem do próprio Cristo. Né? Então, já partindo, avançando um pouco mais, depois que a gente compreende que existe um apelo de Paulo pela unidade, nós podemos nos perguntar algo. O que está causando as divisões entre os crentes ali de Corinto? Por que eles estão divididos? Né? Porque a igreja está tão ali fragmentada, cada um pensando algo diferente. E é isso que a gente vê aqui no versículo 11 e 12, que são as origens das divisões. Olha o que diz o versículo 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo. Aí o outro, eu sou de Apolo. Ah, você é fichinho, eu sou de Pedro. Aquele que, né? Homem ferrabras, né? Bruto, cara forte, Pedro. Mas quando chegou ali, né, negou 3 vezes, né? E eu sou de Cristo. Aí o cara, vocês são tudo fichinho, eu sou de Cristo. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Paulo, ele começa explicando que a origem da preocupação que ele estava tendo em relação àquela igreja. Ele diz que foi o pessoal da casa de Cloe que informaram sobre as divisões. Aí vem uma pergunta, quem era Cloe? Né? A filha do pastor Nelson. Não era essa aí, é outra, viu? Né? Eu nem pensei nessa piada quando eu estava preparando o sermão, mas me veio agora na cabeça. Provavelmente, ela era uma cristã respeitada na igreja de Corinto ou em alguma comunidade próxima. E seus mensageiros relataram a Paulo o que estava acontecendo. Ela deveria ser de confiança para Paulo acreditar nela e para Paulo citar o nome dela. Imagina se fosse uma pessoa, aquela pessoa que você conhece, que mente. Eu acho que todo mundo tem um amigo que você olha para ele, quando ele vem contando uma história, você já olha assim, né? Né? Eu conheço um cara do trabalho, não vou citar nomes, que ele disse que uma vez que um amigo dele morava perto de um rio e para resfriar o computador dele, ele colocava o computador dele dentro do rio. Para a água passar dentro do computador e resfriar, né? Aí eu, rapaz, é demais, né? Aí, mas Cloe não era esse tipo de pessoa. Ela era uma pessoa, com certeza, respeitada, uma pessoa que tinha uma boa índole, acreditamos, né? Que tinha uma boa índole, para Paulo acreditar nela. Né? Era uma pessoa que quando a pessoa fala assim, e a pessoa, você chega para uma pessoa e fala uma história mais cabulosa possível, e a pessoa olhar para você e falar assim, não, eu só acredito porque é tu que está falando isso. Então você é uma pessoa de boa índole. Mas a pessoa, rapaz, né, que é isso que está acontecendo, quer dizer que existe uma certa dúvida ali em relação ao
caráter dessa pessoa. Não era o caso dessa pessoa. Então, Paulo mostra que suas informações são confiáveis e vindas de fontes próximas à situação. Era alguém ou que estava vivenciando, ou alguém ali que tinha pessoas que vivenciaram e contaram para ela. Isso também demonstra que o problema era suficientemente grave para ser levado ao conhecimento do apóstolo Paulo, né? Paulo, ele descreve que essas divisões que está acontecendo ali dentro da igreja são baseadas em determinadas figuras ali de liderança. No versículo 10, ele fala, por quem ele foi informado, ó, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, de que há divisões entre vocês. É tipo assim, Paulo, eu sei que, cara, a igreja é conturbada, vive em uma cidade conturbada, problemática, mas eu fui informado que tem divisões entre vocês. Não pode acontecer isso. E essas divisões eram fundamentadas no aspecto de liderança das pessoas que estavam, né, ali vivendo ou tentando viver em unidade com a igreja. Os membros da igreja, eles estavam se identificando com líderes específicos, criando grupos rivais dentro da comunidade cristã. Aí nós temos aqui 4, né? Nós temos Paulo, nós temos Apolo, nós temos Pedro, em algumas traduções fala Cefas, e outro que nós temos o próprio Cristo. Nós temos aí 4 grupos que Paulo traz. Ou melhor, Chloe trouxe, né? Paulo só nos apresentou. E eu sou de Paulo. Este grupo poderia ter sido formado por aqueles que tinham uma ligação especial com o apóstolo, né? Seja por seu papel fundacional, seja porque Paulo fundou aquela igreja, ou por sua mensagem, né, em relação à liberdade religiosa, ou em relação à questão da lei, né, ali. Eu acredito que não tinha muito a ver com a questão doutrinária, tinha mais a ver com a questão da importância do líder. Por isso que você vê, ó, ele primeiro cita, o Paulo cita ele mesmo. Ele cita ele mesmo. Se você for lá no capítulo 4, no versículo 15, diz assim, ó, embora possa ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Observe que Paulo começa por ele mesmo e termina por Cristo. Parece, tipo assim, uma ordem não de crescente, mas ele coloca ele em primeiro lugar para, eu não sou nada, cara. Ele vai falar, eu não batizei nenhum lá na frente. Por acaso, ele vai citar, foi Paulo crucificado em favor de vós. Ele se cita ali em relação a esse aspecto de liderança, já para cortar a ideia, meu filho, aqui não tem esse negócio de eu sou de Paulo. Aí veio o outro e falou, eu sou de Apolo. Apolo, a gente não tem muitas informações, mas se a gente for lá em Atos, né, eu vou abrir bem rapidinho aqui, Atos 18, do versículo 24, diz assim, ó. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o receberam. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido. E ele vai falar mais um pouquinho, mas a gente não vai adentrar. Mas nós vemos que era um homem culto, era um pregador eloquente, era alguém muito bem instruído, muito bem educado, por causa da escola que ele vinha, de Alexandria, né? Muito provável que ele era uma pessoa que atraía muitos seguidores por causa do seu carisma, por causa do modo dele falar, da sua oratória. Apesar que a gente vê que ele tinha uma boa oratória, ensinava, mas não estava ainda, né? Teve que 2 pessoas ali, né, Priscila e Áquila, virem falar um pouco mais em relação a quem é Jesus Cristo.
Então, esse grupo, ele poderia ser, né, isso aqui é uma suposição, ter uma preferência por abordagens ali mais sofisticadas em relação ao ensino, abordagem mais filosófica, algo mais ali mais rebuscado, né? Não é aquela coisa muito simplória, né? Pelo modo desse cara aqui, que o próprio Lucas apresenta, né? Uma pessoa bem instruída. Então, talvez esse grupo era aquele grupo que devia se achar a última Coca-Cola do deserto, né? Aí ele fala, eu sou de Cefas. Apolo não, desculpa, é porque eu dupliquei aqui, eu escrevi aqui à mão. Então, quando a gente vê essa galera aqui falando que é de Cefas ou de Pedro, lembre-se que talvez eram cristãos que tinham uma tendência mais ali para tradição e para o próprio legalismo. Então, enquanto que os de Paulo tratavam muito sobre a questão da liberdade cristã, sobre a questão da lei que caducou e por aí vai, esses de Pedro, por ter ido para um grupo específico de judeus, para os judeus, era um grupo que talvez fosse mais tradicionalista, não sei se essa palavra está certa, né? E legalista, certo? Então, tu vê que aqui, essas lideranças, ela tem determinados tipos de aspecto. Paulo, uma liberdade religiosa. Apolo, um padrão intelectual mais elevado. Pedro, algo mais ali judaico. E vê o último grupo e fala, eu sou de Cristo. Quando a gente vê eu sou de Cristo, esse pode ser, né, ou aparecer ser, o grupo mais espiritual, né? Mas é possível que tenha sido um grupo que usava o nome de Cristo para se colocar acima dos outros, rejeitando qualquer autoridade apostólica. Lembre-se que o meu ponto aqui que eu quero tratar, que eu não acredito que fosse algo doutrinário, porque Paulo não trouxe o aspecto doutrinário dessa liderança. Era realmente a pessoa em si. Eles olhavam para a pessoa e falavam assim, esse cara se garante. Então esse cara é melhor do que o outro, então eu vou dizer que pertenço a ele. É a mesma coisa você olhar para o cara que é muito respeitado na academia cristã. Augusto Nicodemos, é um homem muito respeitado, é um homem de Deus. Eu sou da igreja do Augusto Nicodemos. Ele não está focado na doutrina do Augusto Nicodemos, ele está focado em quem é o Augusto Nicodemos. Ele não está focado nisso, ele está focado na pessoa e não nas doutrinas. Porque se ele soubesse as doutrinas, né, aqui, se esses caras, essa galera aqui, soubesse a doutrina de Paulo, a doutrina realmente de Apolo, de Pedro e de Cristo, eles não falariam isso. Eles jamais falariam isso. Certo? Então, meus irmãos, existe um problema muito pesado em relação a essas divisões. As divisões, elas aqui representavam um sintoma daquela igreja, de problemas mais profundos dentro da própria igreja. Elas mostravam a tendência de buscar uma identidade não em Cristo e em seus ensinamentos, mas em pessoas específicas. Então, elas usavam determinados tipos ali de nomes para poder dizer da sua identidade. Elas não se preocupavam com o ensino, elas se preocupavam com as pessoas. Em vez de elas olharem para Cristo e para seus ensinamentos, que ele está realmente refletindo a verdadeira fé cristã, elas estavam focando em determinados tipos de aspecto que está relacionado ali com fama, com notoriedade e dentre outras coisas. Divisões como essas podem levar a conflitos internos, competição e fragmentação da igreja. Elas enfraquecem o testemunho da comunidade cristã e desviam o foco do evangelho para questões ali humanas. O nosso foco tem que ser o quê? Propagar o evangelho, propagar as boas novas. Isso foi as últimas palavras de Cristo foram essas. Vão, até os confins da terra. Vão. E ele ascendeu aos céus. Foi a última palavra. Vão, propaguem, falem. Cara, para Cristo ter sido a última coisa que ele falou, porque tem um valor inestimável, assim, um valor assim muito profundo. Então, se você já vê, às vezes você pensa, as últimas palavras de pessoas famosas antes de morrer. Alguém já pesquisou isso no Google? Eu já, né? Para poder saber o que foi que essas pessoas falaram, baseado no que eu vi, o que Cristo falou antes de subir aos céus. Eu fiquei, pessoas assim, de grande renome, né? Pessoas assim, homens de Deus antes de morrer, o que falaram, né?
Depois pesquisem que eu não tenho nada a ter isso, não. Para vocês terem uma ideia que geralmente é algo muito profundo que eles falam. É algo que eles acreditam que tem um valor inestimável para aquelas pessoas ali que vão ouvir. Então, para Cristo ter falado, para nós pregarmos o Evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra, é algo de muito valor. Se não estamos fazendo isso, é como se a gente estivesse olhando. Cristo, você olha para essa, você falou essas palavras, você considerou isso com um valor muito profundo, mas para mim não tem tanto valor. Para mim o que vale mais é ir para o culto no domingo, né? Quando o pastor não está de férias, né? O que vale é isso. E domingo já está bom demais ir para o culto no domingo. Agora quarta, não, cuide de quarta por quê? Eu vou participar de evento de casais por quê? Tem pessoas que podem pensar isso. Infelizmente, elas estão desconsiderando aquilo que Cristo tomou como sendo algo muito importante. Importante a tal ponto que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, já pensando um pouco aqui, já nessa parte aqui, algumas aplicações, né? A gente não chegou ainda no final, meus irmãos. Quais são as origens, né? Que essas divisões estão saindo ali de dentro da igreja moderna, da nossa igreja. Quais são as origens das divisões? Ou você acha que nossa igreja é perfeita? Que não existe determinados tipos de divisões? Você acha isso? Se você acha que não existe determinados tipos de divisões na igreja, talvez você não esteja tão envolvido com a igreja. Volva a tal ponto de que essas divisões deixem de existir. Porque se você não está envolvido, você já está dividido. Amém? Muitas vezes, essas divisões são por razões semelhantes. Preferências por líderes carismáticos. Né? Tem um líder ali que ri, que brinca. Eu conheci um cara que era muito carismático. Foi um dos caras mais carismáticos assim, que eu conheci. Pregando o cara assim... Eu queria beijar os pés dele, de tão carismático pregando ele, mas não tinha caráter. Não tinha caráter. Não tinha caráter. O caráter era... Não tinha. Abandonou a esposa para viver com uma outra pregadora. Aí a esculhambação você já viu aí, né? Mas andava de igreja em igreja, pregando o Evangelho. Né? Então nós temos preferência por líderes carismáticos, diferenças doutrinárias, ou até mesmo, né, disputas por questões secundárias, né? O cara fica com raiva porque, não, eu batizo criança, o outro fala, não batizo criança. Né? É algo secundário, mas os caras ficam ali com determinados tipos de intrigas. Esse texto ele vai nos desafiar a reavaliar a realidade em que nós estamos inseridos. Aquela realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em comunidade. Nós temos que saber dos problemas que a nossa comunidade está enfrentando, para juntos, em unidade, confrontarmos esses problemas e vencermos esses problemas. Hoje um problema foi lançado, como eu citei lá logo no início. Estamos precisando de mais pessoas para o grupo de limpeza. Por quê? Porque é trabalhoso. É trabalhoso. Mas você chega aqui, é muito bom, né? Chegar no domingo, as cadeirinhas tudo no lugar, né? O pano passado, o chão varrido, banheiro cheirosinho. É muito bom, mas vamos fazer parte disso também, né? Eu não estou falando só isso, não. Tem um ministério de louvor. Eu só não participo do ministério de louvor porque eu não sei cantar mesmo. Mas, né? Eu não nasci com esse dom, Deus sabe tudo que faz, né? Mas eu já tive vontade, eu já participei, quando era mais jovem, do ministério de louvor. Né? Mas o pessoal quase, né, me espanca e me expulsa do ministério de louvor, né? Mas o Abel falou que eu só posso entrar no ministério de louvor no dia que eu consigo cantar e bater palma ao mesmo tempo, né? Ele me fez esse desafio. Até hoje eu não consegui ainda não. Ai. Então, nós temos que enfrentar a realidade em que nós estamos vivendo. Nós estamos seguindo quem? Líderes humanos ou estamos centrados na fé em Cristo Jesus? Nós estamos deixando que determinadas questões secundárias estejam a nos dividir? Ou nós estamos unidos com o propósito de propagar o Evangelho e fazer Cristo conhecido? Qual é a unidade que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos ali dando valor? Agora que a gente identificou as causas dessas divisões, né?
que existiam pessoas ali, né, membros da igreja, seguindo diferentes líderes, a gente vai agora pensar como Paulo sugere que a igreja possa corrigir essas divisões e restaurar a unidade. Existe um problema, a igreja está dividida. Dividida por quê? Porque eu estou me fundamentando a minha fé, fundamentando aquilo que eu creio em determinadas lideranças. Não é no aspecto doutrinário, mas no líder. Como é que eu posso resolver isso? Então a gente vai agora entrar no ponto que vai falar sobre como podemos corrigir isso, como nós podemos corrigir a unidade, que a gente vai ver do versículo 13 ao versículo 16. Então Paulo faz algumas perguntas retóricas, observe. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele faz 3 questionamentos aqui. Ele faz 3 perguntas retóricas, desafiando aos leitores da época que eles usassem a cabecinha deles, né? Essa pergunta tem a intenção de chamar a nossa atenção, né, para a racionalidade, para poder tentar entender e também ver que essas facções, essas divisões, esses grupos, era algo completamente irracional, né? Primeira pergunta que ele fala, está Cristo dividido? Paulo ele usa essa pergunta para questionar se é possível dividir Cristo em partes, sugerindo que as divisões entre os crentes são contrárias à natureza do corpo de Cristo. Como pode o corpo de Cristo ser fragmentado se ele é um só? Né? Isto pode ser dividido? A gente pegar assim, não, vamos dividir aqui o corpo de Cristo. Tem como fazer isso? Está Cristo dividido? Segunda pergunta que ele fala. Foi Paulo crucificado por vós? Observe que nós sabemos que foi Cristo que foi crucificado por nós. Nós deveríamos sofrer aquele castigo. Com essa pergunta, Paulo vai enfatizar que ele não é o salvador da igreja. Meu filho, não fui eu que morri por vocês. Eu não fui crucificado por vocês. Eu não sou o salvador de vocês. Nenhum líder humano foi crucificado pelos coríntios. Apenas Jesus Cristo pagou o preço do sacrifício pelo pecado da humanidade. Isso lembra para aquela igreja em específico que a base da nossa fé é Cristo e o seu sacrifício, e Cristo crucificado. Se Cristo não tivesse ressuscitado entre os mortos, a nossa fé seria vã. Não foi Paulo que foi crucificado, foi Cristo. Então nós temos que ter essa consciência, nós cultuamos a Deus porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Você só tem essa liberdade de adorar a Deus porque o sangue de um inocente foi derramado na cruz do Calvário. Ele tanto amou que se entregou e sofreu no nosso lugar. Ele sofreu ali, Cristo, ele foi apartado de Deus. Quando ele fala assim, se possível, passa de mim esse cálice, ele está falando, Senhor, essa divisão, essa ruptura que vai existir entre mim, eu não queria passar, mas seja feita a tua vontade. Eu sou obediente ao Senhor, até a morte e morte de cruz. E não foi Paulo que morreu na cruz por aquela igreja, e não foi nenhum de nós que morreu por alguém daqui. E o terceiro questionamento que ele faz é, vocês foram batizados em nome de Paulo? Né? Trazendo a ideia do batismo. Aqui Paulo corrige uma ideia de que a identificação com o líder pode substituir a verdadeira identidade cristã. O batismo simboliza a identificação com Cristo, não com qualquer apóstolo ou líder humano. Observe quando a gente estava vendo ali, lá no capítulo... Qual era o capítulo lá de Atos? Esqueci aqui. Capítulo que falava sobre Apolo, que é tanto versículo aqui, só o segundo aqui. Lá em Atos 18, observe que ele fala assim, não, ele conhecia o batismo de João. Não conhecia ali o batismo de Cristo. É como se o batismo tivesse um caráter que você se vinculava a um determinado líder. Então, quando Paulo fala, eu não batizei nenhum de vocês, não. Aí ele vai depois, né, citar, eu batizei alguns, né, e vai citar alguns nomes ali. Aí te falam assim, eu não batizei nenhum de vocês. Então, você não precisa ficar falando, eu sou do batismo de Paulo. Aí Paulo está querendo nos trazer aqui, não, mas existe um só batismo, que é o de Cristo. Se nós somos batizados em
Cristo, se nós morrermos e ressuscitarmos ali com Cristo, que é a simbologia ali do batismo, nós somos de Cristo. Não é o batismo de João, não é o batismo de Paulo, mas o batismo de Cristo. Existe um certo distanciamento de práticas que criam divisões. Lá no versículo 14 e 15 é o que diz. Cadê? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além deste, não me lembro se batizei alguém mais. O Paulo aqui, ele entra numa diatribe aqui mental. O Paulo, ele é muito expert nisso, de argumentar algo e logo em seguida pensar o que poderiam falar em relação àquele algo que ele tinha dito. Ele entrava numa diatribe, né? Por acaso, vocês foram batizados em nome de Paulo? Observe que ele não fala por Paulo, mas em nome de Paulo. Existe a diferença. Né? Alguns foram batizados aí por Paulo, mas em nome de Jesus Cristo. Existe essa diferença. Né? E o que ele cita aqui, vocês foram batizados em nome de Paulo? Não, vocês podem... Alguns foram batizados por Paulo. Vai que alguém entendeu ali errado, né? Alguns foram batizados por Paulo, mas em nome de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele expressa um certo alívio por não ter batizado muitos, né, irmãos daquela igreja, para que ninguém pudesse dizer que foram batizados em seu nome. E este distanciamento demonstra a preocupação de Paulo para evitar qualquer culto à sua personalidade ou divisões baseadas em pessoas. Ele vai mencionar ali que batizou apenas Crispo e Gaio, que eram provavelmente figuras importantes da igreja, né? Mas que ele evitou batizar mais pessoas para não fomentar divisões. Isso mostra a consciência de Paulo sobre os riscos de ser associado a grupos específicos ali da igreja. Então, ele tinha essa preocupação. Paulo era muito cuidadoso em relação a isso. E logo em seguida, no versículo 16, Paulo vai fazer uma ênfase ao evangelho. Observe que ele fala no versículo 16. Batizei também os da casa de Estéfanas, além deste, não me lembro. Versículo 17, desculpa. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E aqui a gente entra no último ponto que a gente vai analisar, certo? Que é a primazia ou a prioridade do evangelho. O que é prioritário para Paulo? Era batizar? Não. O que era prioridade ali para Paulo? Era estar ali junto com eles direto, segurando na mãozinha, ó, andem, ó, estou segurando a mãozinha de vocês. Não. Paulo anunciou o evangelho, propagou as boas novas e queria que aquelas pessoas ali, ó, caminhassem em comunhão, em unidade. Então, a missão de Paulo. Paulo afirma que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Isso não significa que o batismo seja desnecessário ou algo ali irrelevante. Não significa isso. O batismo é algo extremamente importante. Observe que o ministério de Cristo começou depois do seu batismo. Antes daquilo ali, o único relato que a gente tem é quando Jesus Cristo tinha 12 anos ali, ele se perdeu dos pais, ficou ali pregando no templo, falando de determinadas coisas, questionando os líderes e tal. É o único relato antes de ele aparecer ali para ser batizado. E quando ele apareceu e ele saiu para pregar, né, que ele ficou ali 40 dias e 40 noites ali no deserto, ele começou a anunciar as boas novas, que era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Que é a mesma mensagem que fala em relação de quando João Batista apareceu também. Existe esse paralelo bem interessante do início da mensagem de João Batista, arrependei-vos. O início da mensagem de Jesus Cristo é arrependei-vos, mostrando ali a correlação que João Batista realmente veio preparar o caminho para Jesus Cristo. Ele continua. A missão de Paulo era evangelística, levar a mensagem de Cristo aos gentios. Lembre-se que a gente falou de um grupo, que foi o grupo de Pedro, que era o grupo dos judeus, né? Tinha os grupos filosóficos, que era o de Apolo,
e tinha um grupo de Cristo, é aquele que queria se considerar os melhores, né? Este foco, né, de anunciar o evangelho conduziu ele em viagens missionárias e moldou todo o relacionamento ali que ele tinha com a igreja. Então, a prioridade ali de Paulo era propagar as boas novas, fazer com que igrejas fossem instaladas em determinado lugar e essas igrejas crescessem, frutificassem e outras igrejas, a partir dela, viessem a crescer. Essa é a ideia. Essa é a ideia, crescimento. Então, o evangelho, lembrando, né, as boas novas, sempre faço esse paralelo, as boas novas, o evangelho, né, está relacionado ali com a mensagem de Jesus Cristo. Esse era o foco de Paulo, fazer Cristo conhecido. Paulo fala assim, existem pessoas ali que estão pregando o evangelho por ganância. Deixa eles pregarem. O que importa é que o Cristo seja conhecido. O que importa é que o evangelho seja anunciado. Até nisso, Paulo tinha um foco específico de fazer Cristo conhecido. Mas está pregando por ganância. Mas Cristo está sendo conhecido. Vai ter pessoas ali dentro daquele grupo que vão se arrepender e vão servir a Deus. Ontem no seminário, o pastor Rômulo chamou essa atenção. Ele falou, eu creio que existem pessoas no meio ali dos adventistas que creem no evangelho, que creem em Cristo como único e Salvador. Vai chegar um momento que ela vai ver que determinadas distorções ali que existem no grupo em que eles estão vivendo e vão acabar saindo. Mas tem pessoas ali que já creem em Jesus Cristo, creem numa fé genuína, tem uma fé realmente salvífica ali em relação ao Senhor Jesus Cristo, né? Mas a maneira como estão pregando determinados grupos é uma maneira muitas vezes gananciosa. É uma maneira que eles estão tentando tirar determinados tipos de proveito, determinados tipos de vantagem. Mas o evangelho está sendo anunciado. E o foco de Paulo era esse, que Cristo fosse anunciado e conhecido. E ele chama também a atenção aqui para a centralidade da cruz de Cristo. Paulo, ele vai destacar que ele prega o evangelho não com sabedoria de palavras, ainda no versículo 17, para que não se torne vã a cruz de Cristo. Paulo ele está preocupado aqui com a ênfase, né, em que aquilo que ele está falando, por mais eloquente que seja, por mais bonito que seja a maneira de falar, acredito eu que seja até uma relação com aqueles que estavam dizendo que eram de Apolo. Lembre-se que Apolo era o quê? Era o cara que estudou em qual escola? De Alexandria, meu irmão. Não foi em qualquer canto. É tipo uma Harvard, né, no mundo moderno. Um MIT, uma universidade assim, Oxford, universidades assim de renome, era um lugar ali de renome. E Apolo tinha estudado lá, tinha crido ali em Cristo como único e Salvador, estava ensinando, né? Então tinha uma eloquência, tinha uma maneira bonita ali de se falar. E Paulo fala aqui, meu irmão, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ou seja, mostrando que a ênfase é a cruz de Cristo. Não é o modo de eu falar. Não é se eu falo bonito ou falo feio. Não é se eu falo menos ou menos. Não era esse o foco. O foco era Cristo crucificado. A cruz de Cristo é o símbolo basilar da fé cristã. Tem um livro agora esqueci o nome do autor. A Cruz de Cristo, não do livro. Até teu ele, não é F.F. Bruce, não. Mas tem um livro, que o cara escreveu um livro dessa grossura falando sobre a cruz de Cristo. Por que não podia ser outro símbolo? Por que não podia ser uma manjedoura? Por que não podia ser uma coroa de espinho? Por que a cruz? Ele vai tratar ali da importância que a cruz tem para a fé cristã. Então a gente vê aqui Paulo chamando a atenção, não com sabedoria de palavra humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A cruz é o símbolo supremo do evangelho. Ela representa o sacrifício de Jesus para redimir a humanidade. Ao enfatizar a cruz, Paulo quer evitar que qualquer coisa humana, como a habilidade oratória ou sabedoria mundana, roube a centralidade de Cristo. As roupas bonitas, a aparência, ele tira tudo isso. Ele fala, é a cruz de Cristo, para que não se esvazie a cruz
de Cristo. Isso aponta para um perigo que ainda enfrentamos hoje. Tentação de tornar, nós temos essa tentação de tornar o evangelho atraente através de artifícios, entretenimento ou até do próprio carisma. Paulo adverte que a mensagem deve ser clara, simples e centrada em Cristo. Não precisa, criar shows pirotécnicos e tal, não. É a mensagem simples, é a mensagem pregada através da fala, através da voz. Não precisamos criar determinados artifícios, colocar, não, agora vou vestir uma roupa, de botar aquele negocinho que o cara coloca aqui, colocar um kippah ou botar, sei lá, uma pulseira e começar a botar determinados artifícios para tentar chamar a atenção para que vocês possam ouvir. Não, a mensagem tem que ser simples, clara e direta. Para que a igreja possa ser edificada em união, em unidade. Para que não venha a existir divisões ali na unidade. Nós devemos buscar isso no nosso dia a dia. Conclusão. Recapitulando bem rapidinho o que nós tratamos aqui. Existiu um apelo de Paulo pela unidade. Esse apelo era um apelo fundamentado em Jesus Cristo, ou em seu nome. É o nome que está acima de todo nome. Existia realmente ali divisões, não por um aspecto doutrinário, mas sim por um aspecto realmente de fama, de características do líder. Características do líder. Determinados líderes tinham suas ali características. E Paulo, ele vem chamar a nossa atenção, nos lembra que a prioridade, o centro de uma igreja tem que ser o evangelho, tem que ser a cruz de Cristo. Esse é o centro da mensagem. Tem um pregador, eu acho que era o Charles Spurgeon. Eu sou muito ruim com o nome de pessoas. Mas tinha um pregador que falava assim, se você preparou um sermão, você terminou o seu sermão, e seu sermão não fala de Cristo e da cruz dele, volte para casa e refaça o sermão. Você pode falar de tudo. Não falou de Cristo, seu sermão? Tem que falar de Cristo. Por quê? Porque a mensagem do evangelho são as boas novas de Jesus Cristo. Algumas aplicações para a igreja de hoje. Alguns questionamentos, Primeiro, onde estamos permitindo que as divisões surjam? Onde é que as divisões estão surgindo? Será que eu estou em um determinado grupo da igreja e eu olho para o outro grupo da igreja? Entenda, grupo aqui, eu não estou falando de grupo das divisões que Paulo está falando de o grupo do ministério de louvor, e o grupo de limpeza, o grupo de jovens, o grupo dos casais e determinados outros tipos de grupos. Será que eu fico olhando para o outro e falo assim, o grupo ali não é igual ao meu, porque o meu é diferente, o meu tem isso, tem aquilo, Ou olha, paz, meu líder, se garante. Meu líder dos homens, meu líder de casais, meu líder de jovens, o meu líder do louvor é o cara. E começa a falar isso, Será que está surgindo divisões a partir desses aspectos que existiam na igreja aqui de Corinto? Será que nós estamos seguindo líderes humanos ao invés de Cristo? Eu fico muito temeroso quando eu vejo determinados irmãos faltando culto, principalmente o culto quando o nosso pastor não está. Eu fico. E geralmente, se você for analisar, são sempre as mesmas pessoas que faltam. Se você for analisar, sempre são as mesmas pessoas. Nós que estamos cultuando a Deus, o que é que nós devemos fazer? Conversar com esses irmãos. Por quê? Porque nós estamos... Não estou dizendo que o irmão está desviado. Não pense isso. Não estou dizendo que o irmão vai ser condenado, vai queimar no fogo. Não, meu irmão, não estamos dizendo isso. Paulo chama aquela igreja de irmãos. Ele começa, meus irmãos, e ele faz 2 vezes, no versículo 10 e versículo 11. Aqui ele está nos alertando para chegarmos juntos dessas pessoas, para que essas pessoas mantenham também a comunhão independente de qualquer coisa, independente de qualquer líder, de qualquer aspecto doutrinário, do tempo, se está coberto, independente de qualquer coisa.
alerta de Paulo não é falar, vocês são melhores por vocês estarem no culto e os que faltaram são piores. Não, não é isso que Paulo está querendo dizer. Não é isso. Na verdade, Paulo está desconstruindo essa ideia. O que Paulo está querendo falar, meu irmão, busquem essas pessoas. Vão até essas pessoas. Entendam por que essas pessoas estão faltando. E nós, como igreja, devemos estar juntos com essas pessoas. Porque qualquer momento pode ser eu, pode ser você. Você passar por um problema e a igreja tem que estar ali junto com você para poder saber o motivo de você não estar frequentando ou vivenciando a unidade com Cristo. Paulo nos lembra que a unidade ela é essencial para o testemunho do Evangelho. Uma igreja dividida não pode ser eficaz em uma missão. Observe de novo. Uma igreja dividida não pode ser eficaz em uma missão. Portanto, como podemos vivenciar, como nós podemos cultivar, como nós podemos fazer florescer essa ideia, essa unidade dentro da igreja? Como nós podemos fazer isso? É uma pergunta. Volte para casa com essa pergunta. Nós precisamos ser vigilantes para não deixar que as nossas diferenças pessoais, os nossos gostos pessoais, interfiram na prioridade do Evangelho. Devemos nos perguntar, nossa comunidade reflete a unidade e a harmonia do corpo de Cristo? Então, meu irmão, eu convido você a refletir sobre tudo que nós falamos hoje à noite. É nós pensarmos, estamos unidos? Estamos buscando aqueles que por alguma coisa, por algum aspecto, por qualquer coisa, não está tão unidos. Estamos buscando essas pessoas. Estamos tentando entender o que essas pessoas estão passando. Estou tentando entender a dor do meu próximo. O outro pode estar sofrendo. O outro pode estar em casa agora, não veio para o culto hoje, porque tem no coração dele que ele não quer estar no culto quando o pastor não esteja presente. Mas ele não vem, mas mesmo assim ele está em casa lutando, querendo vir. Mas ele não vem. Por quê? Porque ele passou por alguma coisa, ele não quer ir. E nós devemos saber o porquê. Por quê? Porque nós vivemos em unidade. Nós devemos parar de viver com divisões, em grupos distintos. Nós somos um único corpo, o corpo de Cristo. Que venhamos buscar unidade, não apenas na nossa igreja local, mas também com outras igrejas e vivenciar realmente o reino. Mas começa aqui. Comece vivendo aqui a unidade, vivendo em comunhão. Participe das coisas, participe dos ministérios. Se junte com os irmãos para orar, para proclamar as boas novas. Se pergunte qual foi a última vez que você proclamou o evangelho para um não crente. Você se pergunta isso? Qual foi a última vez que você falou assim, que Cristo morreu na cruz do Calvário? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você olhou para o seu irmão e viu uma mensagem e falou assim, irmão, como é que você está? Ou qual foi a última vez que ele convidou você para um café da manhã? Ou qual foi a última vez que você realmente teve uma preocupação com o seu próximo? Vivamos em unidade. Esse é o apelo de Paulo. Amém? Vamos orar?